Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso estudo que visa se dedicar à análise das obras psicológicas pelo Espírito Joana de Ângeles, da sua série psicológica pela psicografia de Valdo Franco. Nós atualmente estamos estudando a obra Momentos de Saúde e de Consciência, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, que é a quarta obra da sua série psicológica. A gente está na segunda parte, Momentos de Consciência, e hoje nós vamos trabalhar o tema 8, capítulo 8, Karma e Consciência. É, bom, primeiro vamos falar, né, de dar alguns avisos. O link para o PDF da obra se encontra na descrição desse vídeo, mas a gente sempre encoraja quem puder adquirir na editora Leal ligada à Mansão do Caminho, porque dessa forma ajuda as obras assistenciais, né, dirigidas por Divaldo. E nós também sempre dizemos que o nosso estudo da série psicológica não se encarrega de dar aulas de psicologia ou transformar esses nossos encontros, né, em psicoterapia de grupo, ou em substituir esses vídeos pela análise pessoal, né, ou terapias que sejam feitas. Nosso objetivo também não é ministrar aulas de psicanálise ou psicologia, não é fazer, né, qualquer movimento que não seja análise dos textos de Joana, no que ela faz esse estudo da psique, né, das motivações do ser espiritual que todos nós somos, a fim de que juntos possamos aprender um pouco mais sobre alguns aspectos que a veneranda estrutura nos propõe a pensar. Então, sejam todos bem-vindos a esse esforço muito humilde de nossa parte. Nós agradecemos a todos que estão conosco nesse trabalho de descoberta, de conhecimento. Que bom que estamos juntos e a nossa sincera gratidão por tudo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, a gente vai fazer a prece daqui a pouco para que a gente possa se aclimatar psiquicamente, e logo depois da prece, eu vou colocar um vídeo que já foi gravado no canal, dentro de outro quadro, Espiritismo Explica, em que a gente vai falar sobre a palavra karma. Eu acho super interessante e importante a gente fazer esse introito, para que a obra de Joana, assim como outras obras da literatura mediúnica, não sejam injustamente categorizadas como não se coadunarem com a codificação kardeciana. Então, a gente vai tentar passear um pouco sobre o termo karma, o que ele pode significar para o nosso estudo aqui, e espero que com isso o estudo fique um pouco mais elucidativo, um pouco mais claro e possa auxiliar de algum modo. Tudo bem? Então, para que a gente possa começar, vamos fazer a nossa prece com o objetivo de nos aclimatarmos psiquicamente. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudar sobre o Teu Evangelho, em especial nesses temas que Joana nos apresenta como psicologia espírita, para entender um pouco mais sobre o nosso lugar no mundo, sobre as nossas motivações do ser espiritual que somos. Auxilia-nos, Senhor, pela necessidade que temos de nos encontrarmos contigo e sermos fiéis à sua mensagem hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, vamos conferir o vídeo sobre karma e essa relação dentro do nosso movimento espírita. E hoje a gente vai falar sobre a palavra karma, que no movimento espírita, diferente da doutrina espírita, é veiculado. Por vezes a gente vê alguns oradores espíritas falando karma. E aí as pessoas se perguntam de onde veio esse termo? Foi um termo empregado por Kardec? Tá certo? Tá errado? O que significa? O que a gente deve entender por isso? Bom, a palavra karma está fora do espiritismo, enquanto doutrina. Então, a gente, ao compulsar a codificação kardeciana, não vai encontrar essa palavra. O karma, ele não é evitável. Então, ele tem algo de fatalidade do destino. Essa palavra vem do sânscrito, que significa ação, e nas filosofias indianas, o conjunto das ações dos homens e das suas consequências. É por isso que alguns oradores espíritas utilizam, porque a ideia do karma
embora não seja exatamente igual ao seu conceito, nos lembra da lei de causa e efeito, que todo efeito tem uma causa pregressa nessa vida ou em outra, mas o conceito é diferente. Por quê? Porque o karma, ele se liga a diversas teorias de transmigração, é por meio dele que se tem aquela noção de destino, de desejo como força geradora da vida, de um encadeamento necessário. Pela força das circunstâncias, nós somos arrastados a uma determinada situação. Então, a noção do livre-arbítrio, cara ao espiritismo, é um conceito incluído na codificação kardeciana, principalmente quando Kardec fala sobre lei de liberdade, ela esbarra um pouco na noção do karma, porque esse livre-arbítrio fica um tanto quanto comprometido. Se o meu destino já está traçado, segundo o conceito do karma, onde o livre-arbítrio? Então, assim, o karma constitui esse conjunto das ações da criatura humana. Então, o karma de uma pessoa pode ser positivo ou negativo. Segundo essa ideia do karma, as ações boas e concordantes com a lei geram consequências positivas, e as ações más e contrárias à lei, transgressões, geram um efeito negativo. Então, alguns estudiosos também falam sobre karmas imaginários, ou seja, tem uma representação distorcida da realidade. Sabe quando algumas pessoas dizem assim: o universo conspirou contra mim, na qual o homem amplia o seu sofrimento em razão da falta de sensatez e de amor a si mesmo, achando que ampliando os seus sofrimentos vai poder diminuir as consequências naturais do seu karma, sendo que para o espiritismo não é assim que funciona a lei. A lei precisa passar pelo arrependimento, expiação e reparação. Mas a gente vê ao longo da história, principalmente por parte dos judeus, atos chamados superrogatórios, ou seja, orações, jejuns, que os judeus faziam de forma exagerada, achando que assim iriam agradar a Deus. A superrogação é esse desempenho do mais que o solicitado, a ação de fazer mais do que se deveria, né? Como se fosse algo muito bom, embora não seja obrigatório. É um ato que é mais do que o necessário e que, na ideia deles, os faria verdadeiros homens de bem. Então, no Espiritismo, a gente não tem essa palavra, mas o próprio Kardec nos ensina que as palavras geram confusões, as palavras geram dissidências, e o que importa é o sentido. Então, quando alguns oradores usam a palavra karma dentro do movimento espírita, a maioria deles está querendo aludir à lei de causa e efeito. Ela foi ensinada por Jesus a cada um segundo as suas obras e é ratificada pela doutrina espírita. Então, na doutrina espírita, a gente sabe que não bastam para o resgate das nossas faltas, privações pueris, ou mesmo fazer alguns artifícios como se a gente estivesse querendo enganar o próprio Criador. Deus não dá valor a um arrependimento da boca para fora, que nada custa de envolvimento emocional do espírito imortal. Na doutrina espírita, a gente sabe que só pelo meio do bem é que a gente consegue reparar o mal. Então, ao arrependimento, como coloca Kardec na obra O Céu e o Inferno, é preciso adicionar a expiação e a reparação. Reunidas, essas são as três condições necessárias para que a gente possa apagar os traços de uma falta e das suas consequências. Então, não precisa ter aquela coisa do castigo do karma, que é o arrasto, a reencarnação inteira, como se fosse uma cruz sem remissão. Só através dessa reparação, que implica fazer o bem no lugar do mal que fiz outrora, é que a gente pode cobrir a multidão dos pecados. Então, para fechar, essa lei do karma é muito utilizada em outras doutrinas muito respeitáveis e filosofias religiosas, como o hinduísmo, o budismo, mas não faz parte da doutrina espírita. É um conceito, portanto, que veio antes de Kardec e do qual Kardec não se apropriou.
Então, tem esse engano de usar a nomenclatura, mas a gente pode falar sobre qualquer coisa, desde que a gente saiba o que está comunicando e indique a quem nos ouve o sentido das nossas palavras, né? Mas vamos esquecer essa ideia de que a gente tem que pagar por alguma coisa que fez de errado. Nós estamos aqui não para pagar, não para sermos punidos. Nós estamos aqui para aprender. O objetivo da reencarnação é esse. É a gente transitar pelas turbulências da vida para se indagar. O que a vida quer me ensinar com isso? Por que eu estou recebendo a visita dessa dor nessas circunstâncias, dessa forma? Será que eu posso observar isso de outro prisma, modificando, portanto, os rumos da minha existência? Que Deus nos concede a liberdade de escolher. E enquanto a gente pode, como dizia Jesus, enquanto é dia, a gente precisa trabalhar, ou seja, fazer o máximo que a gente pode com as condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições de fazer mais ainda. Bom, gente, então é isso. Conferido esse vídeo inicial sobre o karma, a gente já pode falar um pouco sobre o que Joana nos traz. Porque ela começa o capítulo 8 dizendo que o karma é o efeito das ações praticadas nas diferentes etapas da existência atual como da pregressa. É fruto da árvore plantada e cultivada, tem o sabor da espécie que tipifica o vegetal. Quando os atos são positivos, os seus resultados se caracterizam pela excelência da atividade, da qualidade, favorecendo o ser com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso e novos ensejos de crescimento moral, espiritual, intelectual e humano, promovendo a sociedade na qual se encontra. Quando atua com insensatez, vulgaridade, perversão, rebeldia, odiosidade, recolhe padecimentos utores, que propiciam provas e expiações reparadoras de complexos mecanismos de aflições que respondem como necessidade iluminativa. O karma está sempre em processo de alteração conforme o comportamento da criatura. Essa talvez seja a frase mais importante. O karma está sempre em processo de alteração conforme o comportamento da criatura, porque talvez essa seja a diferença entre o que a maioria de nós entende por karma e a qualidade, a intenção, o sentido que Joana dá nas suas obras. Então, para Joana, a gente está falando sobre lei de causa e efeito. Está repetindo Jesus quando ele vai dizer a cada um segundo as suas obras. Está falando sobre os reflexos das nossas decisões, sobre como os nossos comportamentos de agora dizem respeito a pendores, inclinações, padrões que a gente já repete desde muito tempo. E que por isso é tão difícil, não impossível, a gente fazer essas alterações para mais e para melhor. Ela vai explicar por que muitas vezes, como Emmanuel diz na obra Pensamento e Vida, pela psicografia de Chico, capítulo 12, Família, a família é o centro essencial dos nossos reflexos, ou seja, nós estamos ali revivendo o nosso passado, revivendo os convites para a nossa felicidade, para que a gente realinhe a nossa rota, para que a gente revise certas posturas e comportamentos e enseje movimentos diferentes. Por isso, colhemos na nossa existência os frutos com respeito à semeadura que fizemos outrora, felizes, alegres, edificantes, promissores, se a nossa semeadura utilizou boas sementes. Entretanto, de provas e expiações, por vezes dolorosas, conjunturas das quais não conseguimos fugir se as nossas sementes não têm uma qualidade respectiva, né? Se o ódio, a insubordinação, a desobediência, a vulgaridade, se ela marcou a nossa marcha. Mas o mais importante de tudo isso, independente da qualidade dos frutos ou da qualidade das sementes, sempre está nas nossas mãos fazer novas semeaduras hoje, para que o nosso futuro também se transforme. Então, nesse sentido, o karma, no que Joana apresenta para nós, não é fatídico, fatalista, né? Vai ter que ser desse modo. Sempre pode ser modificado, e para isso influi bastante o nosso livre-arbítrio, o nosso posicionamento na vida. Eu, particularmente, acredito que uma das maiores qualidades que o ser espiritual pode vir a desenvolver e que mais auxiliam o seu progresso e o seu adiantamento é a maleabilidade.
A maleabilidade, ela, para existir, pressupõe uma série de outras virtudes, como a humildade, a resignação, a coragem, o amor ao trabalho, a dignidade, o sentimento de justiça, a misericórdia. Por que que eu estou falando de maleabilidade? É o contrário da resistência, é o contrário do controle, contrário do desejo de poder. A maleabilidade nos torna mais compassivos, mais caridosos, mais abertos, mais generosos. A maleabilidade nos faz aproveitar as influências que a vida faz em relação a nós para que sejamos mais embrenhados, digamos assim, por essas emanações do céu que nos emulam para o nosso melhor. Então, a maleabilidade é o contrário da rigidez, em que a gente se coloca na vida abertos a essa dinâmica, aprendendo a aprender cada vez mais. E assim a gente também consegue mudar no nosso presente e no nosso futuro. Joana vai prosseguir dizendo: a desdita que se alonga, o cárcere moral que desarvora, a enfermidade rigorosa que alucina, a limitação que perturba, a solidão que a asfixia, o desar que a amargura, podem se alterar favoravelmente se aquele que os experimenta resolve mudar as atitudes, aprimorando-as ou desdobrando-as em prol do bem geral, no que resulta em bem próprio. Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal. O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo e nunca do que Deus lhe faz, como apraz aos pessimistas, aos derrotistas e aos cômodos afirmar. Refaze, pois, a tua vida, a todo o momento para melhor, mediante os teus atos saudáveis, constrói e elabora novos karmas, liberando-te dos penosos que te pesam na economia moral. E é interessante ela falar isso depois que a gente trabalhou os temas de culpa e consciência e um tema anterior, né, que ela falou sobre maturidade e consciência, né, que a gente falou sobre maturidade moral, para que a gente não fique esperando momentos mágicos quando a nossa vida vai se transformar como um manjar celeste que desce do céu para as nossas para os nossos lares, sobre as nossas cabeças, que a gente não fique esperando oportunidades para servir conforme um ideal romântico, depois que eu me casar, depois que eu conhecer o grande amor da minha vida, depois que os meus filhos estiverem adultos e formados e com as suas próprias famílias, depois que eu me aposentar, depois que, quando, que, se, para que a gente não postergue deliberadamente a construção da nossa felicidade, que é responsabilidade nossa. Joana é bem categórica nesse sentido. Fatalidade que existe para nós é o progresso. Somos todos perfectíveis, mas precisamos empreender esforços para tanto. O esforço de ascensão demanda sacrifício, demanda abrir mão dessa posição que por vezes a gente se coloca, uma posição privilegiada em que a gente se crê, né, é, digamos assim, se coloca na posição de ser beneficiado pela vida. E tantos benefícios recebemos invisíveis que nem nos damos conta, tantos livramentos, né, que somos abençoados por eles para que a gente possa ter uma vida melhor. E todos esses processos, por mais infelizes que sejam, as conjunturas das quais não conseguimos nos deslindar, a enfermidade que se prolonga por longo tempo, o estágio na solidão, que a gente sofre bastante, a condição de miséria ou de escassez material, né, que nos amargura, tudo isso pode modificar se hoje eu decidir mudar minhas atitudes. Talvez não sejam atitudes que mudem o quadro, porque esse quadro é importante para me trazer aprendizados necessários e dos quais eu tenho fugido até aqui. Mas eu posso mudar a forma de enxergar, né, a minha posição na vida, com o objetivo de fazer hoje todo o bem que eu possa para mim e para os outros que se acercam de nós, com o objetivo de elaborar novos karmas. Porque, como a gente viu no vídeo anterior, os karmas eles têm essa qualidade positiva ou negativa. Então, a nossa semeadura da boa semente também vai gerar um futuro mais ditoso para nós, com certeza. Joana vai dizer ainda: a consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal,
optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. Essas possibilidades que se encontram adormecidas são a presença de Deus em todos, aguardando o momento de desabrochar e crescer. A consciência, nos seus variados níveis, consubstancia a programação das ocorrências futuras, através das quais conquista os patamares da evolução. Enquanto adormecida, a consciência funciona por automatismos, que se ampliam do instinto à conquista da razão. Quando a lucidez faculta o discernimento, mais se favorecem os valores divinos que se manifestam, aumentando a capacidade de amar e de servir. O karma, que se deriva de uma ação e conduta consciente, tem a qualidade do nível de percepção que a tipifica. Amplia desse modo os tesouros da consciência, e o teu karma se aureolará de luz e paz que te ensejarão plenitude. Então veja que informações interessantes. A consciência não se restringe à inteligência, o que implica dizer que aquilo de que a gente não tem plena lucidez ainda faz parte da nossa consciência que está em vias de se expandir e de se tornar perceptível para nós no nosso estágio. A consciência implica o aspecto moral da capacidade de estabelecer diferenças, né, de discernir o bem e do mal, elegendo a diretriz para os nossos passos. São possibilidades que jazem adormecidas e que precisam do nosso trabalho para o despertamento e desenvolvimento. Por isso, a consciência tem variados níveis e ela é despertada justamente a partir do uso da nossa razão e da inteligência, do nosso discernimento, para favorecer o desabrochar dos valores divinos que é a presença de Deus em nós. O que implica dizer que as ações de caridade ajudam a alargar a nossa consciência e ajudam também a fazer com que desde o momento presente a gente a expanda e vá elaborando novos karmas positivos e felizes para o nosso futuro. Joana então diz: enquanto na ignorância, Maria de Magdala, com consciência adormecida, vivia em promiscuidade moral. Ao defrontar Jesus, despertou, alterando o comportamento de tal forma que elaborou o abençoado karma de ser a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Judas Iscariotes, consciente da missão do Mestre, intoxicou-se pelos vapores da ambição descabida e, despertando depois, ao enforcar-se, estabeleceu o lúgubre karma de reencarnações infelizes para reparar os erros tenebrosos e recuperar-se. O karma e a consciência seguem juntos, o primeiro como decorrência do segundo. O karma em decorrência da consciência. Então, veja, são escolhas, né? A gente tem aqui dois exemplos de humanos imperfeitos como nós somos, que atenderam ao chamado do Cristo, cada um em um momento diferente. Um, como Maria de Magdala, que estava em profunda derrocada moral, acolheu o chamado do Cristo para fazer-se evangelizadora de leprosos. Judas, infelizmente, sucumbiu ao preço da própria culpa, não se acreditando o valor para redimir-se e acabou precisando ter que recapitular esses débitos em muitas reencarnações infelizes por conta de um ato que contrariou a lei de Deus. Todos nós estamos na vida para construir karmas que estejam condizentes com o nosso estado de consciência. Portanto, trabalhemos para a sua expansão, com o objetivo de desenvolvermos e elaborarmos karmas felizes. Joana encerra dizendo: Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 132, interrogou: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os mensageiros responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É importante, Joana, colocar esta pergunta justamente para lembrar que nós estamos na vida, justamente para nos tornarmos perfectíveis e expandirmos a nossa consciência, isto é, a distinção que fazemos do bem e do mal, para amenizar o nosso sofrimento
e nos abrir ao movimento da vida que nos propele sempre para frente. Progridamos, pois. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e consideração de todos. E para finalizar, vamos fazer a nossa prece. Até a semana que vem, se Deus quiser. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Até a próxima semana, gente, se Deus quiser.